Filipe, né? E depois a Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo de número 9, sobre o embate em que Filipe e os dois apóstolos, Pedro e João, tiveram contra o misticismo na cidade de Samaria, uma vez que a palavra do Senhor nos diz que um mágico por nome de Simão quis comprar o dom que estava sobre a vida do apóstolo Pedro e João. Depois disso, Filipe sai de Samaria e a Bíblia diz que ele vai para o deserto, numa região desértica, para que ali ele pudesse pregar para um homem, a qual a Bíblia não diz o nome dele, mas diz qual era a nacionalidade. Ele era um etíope, era eunuco, e ele era um ministro das finanças da Etiópia, da rainha chamada de Candace, né? Que, na verdade, era um título arcaico também, como faraó, como também os imperadores, os césares, né? Que era um título usado. E a Bíblia vai nos dar informação com relação à salvação desse etíope, uma vez que ele foi batizado, e depois que ele foi batizado, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e ele foi aparecer a 80 quilômetros de onde ele estava, numa região por nome de Azoto. Então, simplesmente recapitulando o que nós falamos na última aula, que foi sobre a igreja em Samaria. Então, agora já no capítulo de número 9, a Bíblia vai nos falar sobre a salvação, a conversão do maior apóstolo, do maior implantador de igrejas que já houve no planeta Terra, o apóstolo Paulo. Tá bom? Então abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 9, o versículo é o de número 1. Capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso, ou presos, melhor dizendo, a Jerusalém. Então, irmãos, aqui já na guisa de introdução, na parte introdutória do capítulo 9, versículo de número 1, nós vamos perceber que aqui vai nos falar sobre a grande perseguição que houve em Jerusalém, uma vez que a Bíblia diz que Estevão foi apedrejado, lá em Atos capítulo 7. No capítulo 8 houve a dispersão, né? Os discípulos que estavam em Jerusalém saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Uma vez que esses discípulos que saíram de Jerusalém, a Bíblia diz que eles foram para a região da Judéia, e eles começaram a implantar igrejas neste lugar. Então veja que agora o problema aumentou para aqueles que perseguiam a igreja, porque a igreja agora não estava centralizada somente em Jerusalém, mas agora a igreja já estava fora de Jerusalém, na região da Judéia. E acho que os irmãos lembram muito bem aqui, quando nós falamos na última aula sobre a divisão da Palestina no primeiro século, né? Que era dividida em 3 partes: a Judéia na parte sul, Samaria na parte central e a Galiléia na parte norte, né? Então a Bíblia diz que os discípulos começaram a pregar em outras regiões. Para isso, agora a Bíblia vai nos dar informação dizendo que Saulo, ele vai até o sumo sacerdote na época, que era Caifás, para pedir a autoridade para ir a algumas cidades que ficavam na região ali da Judéia e também em Decápolis, né?
para trazer estes cristãos para Jerusalém, para estes serem presos. Mas antes de nós adentrarmos aqui nas lições do capítulo 9, simplesmente eu preciso lhes dizer com relação à pessoa de Saulo, antes da sua conversão. Quem era Saulo? O que ele representava na sociedade judaica? É bem verdade que a palavra Saulo é a mesma palavra Saul. Quem foi Saul na Bíblia? Alguém lembra? Foi quem? É o primeiro rei de Israel. Então, se vocês analisarem, no Antigo Testamento existiam alguns Saúls, né? Saul. Vamos ler lá, por exemplo, em Gênesis 46, 10. Entre os descendentes de Jacó, se vocês analisarem, existia um Saul. Acho que é o primeiro Saul que a Bíblia nos relata. Na verdade, é o segundo Saul, né? O primeiro Saul que a Bíblia vai nos relatar está na genealogia de Edom, né? Ou de Esaú. Lá no capítulo 46, versículo 10, aqui a Bíblia está falando sobre os descendentes de Simeão, descendente de Jacó. Olha o que o texto diz. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, né? Filho de uma mulher cananeia. No mesmo livro do Gênesis, capítulo 36. Vamos lá para o capítulo 36. O versículo de número 37 e o 38, se alguém puder ler aí. Gênesis capítulo 36, versículo 37 e 38. Então veja que existe um Saul descendente de Jacó, um Saul descendente de Esaú, irmão de Jacó, e existe também um Saul que era da casa levítica, descendente, um dos ancestrais de Samuel. 1 Crônicas, capítulo 6. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 24. Seis, 24. Alguém sabe qual é o nome que tem a mesma conotação de Saul no âmbito feminino, nos dias de hoje? Sheila. O Talmud, quando fala sobre aquela passagem, acho que vocês vão lembrar daquela passagem que está lá em Juízes, quando Jefité disse para Deus: ó Senhor, se o Senhor fazer com que eu ganhe esta guerra, quando eu voltar, a primeira pessoa que aparecer na porta eu vou sacrificar em holocausto para o Senhor. E quando ele voltou, vitorioso, a Bíblia diz que a primeira pessoa que apareceu na porta foi a sua filha, a qual o Talmud o chama de Sheila, né? Por mais que a Bíblia não diz, mas o extrabíblico nos dá essa informação. 1 Crônica 6, 24, olha lá, na descendência de Samuel. 6, 24. O que significa a palavra Saul? Então, se os irmãos quiserem anotar aí, a palavra Saul significa solicitado. Solicitado. A palavra Saul significa solicitado.
Mas, pregador, por que o nome aqui deste é Saulo com o O no final? É por causa da região onde Paulo nasceu. Aonde que Paulo nasceu? Paulo nasceu na região da Cilícia, numa cidade por nome de Tarso, no Líbano. Então, por causa da força da língua ali, ao invés de ficar Saul, acabou puxando o Saulo. É como se fosse no inglês, né, John, e agora para o português, João, né? Então a palavra Saulo é a mesma palavra, é o mesmo nome, Saul. Mas por que este tem o nome de Saul? É porque ele vem da tribo de Benjamim. Vamos ler lá Filipenses, por gentileza, para nós adquirirmos algumas informações com relação à pessoa de Paulo e também a descendência dele, né? Filipenses 3, Novo Testamento já. Lá no capítulo 3, versículo de número 4, o texto diz assim, ó: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo do quê? De Benjamim. Mas o que fazia com que Paulo se tornava um homem importante na época, pelo fato de ser da tribo de Benjamim? Sabe por quê? Porque a tribo de Benjamim, para quem não sabe, é o povo que veio da origem de um menino por nome de Benjamim, que era um dos filhos de Raquel, né? A Bíblia diz que Raquel teve 2 filhos. Alguém lembra quais foram os filhos? José e Benjamim. Então, Benjamim se tornou uma tribo interessante pelo fato de ser a tribo de onde vinham os melhores guerreiros da época, juntamente com os da tribo de Judá, né? A Bíblia nos diz lá em Juízes, se não me falha a memória, capítulo 21, que os guerreiros da tribo de Benjamim é de onde veio os lutadores de fundas. Vocês lembram que Davi, quando derrubou Golias lá, ele derrubou com uma funda, né? Foi com uma pedra e com uma funda. Mas Davi, a bem na verdade, ele aprendeu a lutar com os benjamitas, né? Ou benjaminitas, uma vez que eles iam para a guerra com uma funda, né? Por que na época de Paulo aqui, ou de Saulo, era de grande valia ser da tribo de Benjamim? Porque lembra da divisão das tribos, irmãos? Está lá em 1 Reis, se não me falha a memória, capítulo 10. A Bíblia vai nos dar informação dizendo que houve uma divisão na época ali do reinado de Roboão, em que 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficou para o sul. E quem foram as únicas 2 tribos que ficou no lado do sul? Quem lembra? Judá e Benjamim. Então Benjamim nunca abriu mão dos descendentes de Davi. Então você ser um benjaminita no 1º século era visto com bons olhos. Então Paulo, ou Saulo, né, melhor dizendo, ele era da tribo de Benjamim, lá no capítulo 3, versículo de número 5 de Filipenses. Ele era da tribo de Benjamim, segundo, hebreu de hebreus. O que Paulo aqui está dizendo? Que ele não era prosélito. O que era um prosélito naquela época? Era uma pessoa que não nasceu dentro da casa de Israel, não era um judeu, não era um hebreu, mas que se convertia ao judaísmo. Então estes a Bíblia lhe chama de prosélito. Eles se circuncidavam, guardavam a lei, ia para as festas anuais, mas não nasceram da descendência de Abraão, se converteram posteriormente. Mas Paulo aqui ele está dizendo que ele não era prosélito, ele era simplesmente um hebreu de raça pura, né? Que veio especificamente da descendência de Abraão. Então essas são as informações. O nome dele se chama Saul, ou Saulo, né? Ele veio da tribo de Benjamim. Para complementar, a Bíblia também nos diz que ele era hebreu dos hebreus. E Paulo nasceu na região da Cilícia, né? Uma região
onde tinha muito árabes, né? E a pergunta que não quer calar: o nome dele é Paulo ou é Saulo? São nomes distintos ou é o mesmo nome? Vamos ler lá Atos capítulo 13, versículo 9. Atos 13, versículo 9. Se alguém puder ler em alto e bom som aí, Atos 13, 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Então, o nome Paulo e Saulo, irmãos, é o mesmo nome. Porque eu já vi gente dizendo que houve uma mudança de nome aqui. Bem, na verdade, é o mesmo nome. O que muda é a língua. Saul ou Saulo é um nome hebreu. Mas como Paulo também tinha, ou melhor, Saulo tinha cidadania romana, ele também era chamado dentre os gentios de Paulo, uma vez que o nome Saulo, na língua latina, que é a língua romana, era Paulo. Deu para entender? É a mesma coisa que o John, inglês, João, português. Me dá outro exemplo aí. Maraia, inglês, Maria, português. É a mesma coisa o nome de Tiago. Qual é um dos apóstolos que tem o nome de Jacó, em grego? Tiago. Porque Jacó, Antigo Testamento, nome hebreu. Aí vem para o Novo Testamento, ao invés de ser Jacó, agora ele é chamado de Tiago. Tiago e Jacó é o mesmo nome. Deu para entender? Então, Saulo e Paulo é o mesmo nome. Mas por que, pregador, que Paulo, ou melhor, por que Saulo abriu mão do seu nome hebreu para ser chamado de Paulo, a partir de Atos capítulo 13? É porque era um nome mais bem apresentável aos gentios, uma vez que Paulo era um nome romano. Então seria mais fácil Paulo chegar nas regiões gentílicas, ser chamado de Paulo do que de Saulo, uma vez que Saulo era nome hebreu. Deu para entender? Sim ou não? Então, esse negócio de dizer que Paulo significa pequeno, isso daí, a bem na verdade, não tem muito fundamento. É claro que Paulo realmente era baixinho, né? John Stott diz que Paulo era bem baixinho, tinha uma cabeça grande, a sobrancelha dele era bem avantajada, sabe? Grudada assim, sabe? As pernas eram sinuosas. O que é uma perna sinuosa? É igual a perna do Garrincha, né? E ele era caolho. John Stott que vai descrever isso, né? Então era um homem que não tinha aparência, né? Acho que é por isso que ele não era casado. Irmã Maria. Saulo, hebreu. Paulo, latim, romano, né? Nome romano. Por que Paulo tinha duas cidadanias? Por que Paulo era hebreu e ao mesmo tempo ele era romano? Ele nasceu em Roma? Não. É porque naquela época, quando um homem prestava serviço a Roma, no fim da sua vida, além de receber a aposentadoria, ele recebia também esse título tão importante, né? Que era a cidadania romana. E os seus filhos também, em todas as suas gerações, também recebiam esse direito de ser um cidadão romano. Então, Paulo não nasceu em Roma. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não tinha ido a Roma. Foi só depois, né, na última viagem dele, que ele foi 2 vezes para Roma. Então, vamos voltar lá para o capítulo 9. Quanto a isso, alguma pergunta, irmãos?
Oi? Em Atos 13, 9, que foi o texto que a gente acabou de ler. Na primeira viagem missionária de Paulo, uma vez que Paulo era o apóstolo dos gentios, então Lucas, quando registra, ele diz assim, agora esse Saulo, agora vai ser chamado de Paulo, porque agora ele vai ser um pregador dos gentios. Então ele se apresenta aos gentios como Paulo e não como Saulo. Foi Lucas. É, um registro de Lucas aqui. Entendeu? Outra informação também, irmãos, é com relação à questão do farisaísmo de Paulo. Vamos ler lá Atos capítulo 22, 3. Olha o que diz lá no capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo de número 2. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a lei de Moisés, ou a lei de nossos pais, zeloso para com Deus, para com todos vós, hoje sois. Então, quem era Gamaliel aqui? Gamaliel era a maior mente pensante do primeiro século. Existia duas escolas teológicas em Jerusalém. Existia a escola chamada Shammai, né? Que era um pouco era um pouco ali mais rigoroso o estudo deles, né? Existia uma escola um pouco mais liberal, que era a escola de Hilel, a qual o professor dessa grande escola era Gamaliel. Nessa época aqui, essa escola tinha 1000 alunos. E dentre esses 1000 alunos, Saulo se destacou, uma vez que Saulo se tornou o ápice da experiência religiosa, que era ser chamado de fariseu. Hoje, se eu chamar alguém de fariseu, é óbvio que as pessoas vão ver de maneira pejorativa. Sim ou não? Sim ou não? Quando fala de alguém hipócrita, normalmente fala, isso daí é um fariseu. Mas no primeiro século, ser chamado de fariseu, era a melhor coisa que existia no clero religioso. Porque ali era visto como o espelho da santidade, né? Da santidade daqueles que experimentaram conhecer os 613 preceitos da lei. A história vai dizer que Saulo chegou em Jerusalém para fazer a sua bar mitzvah, entre 12 a 13 anos de idade, e ele vai estudar até os 30 anos de idade. De 12 até os 30 dá quantos anos? 18? 18 anos estudando os 613 preceitos da lei, as tradições antigas, as leis orais. Então, quando Saulo faz 30 anos, foi a hora que Saulo apareceu lá no apedrejamento de Estevão. Então não demorou muito tempo, agora ele vai ser um cristão. Ou seja, estudou 18 anos para depois ele se tornar um cristão. Há uma tradição pré-rabínica que diz que a mãe de Saulo esmurrava o seu ventre e dizia, dizendo, maldito o dia que eu gerei este cão, porque só nos trouxe desgosto para a nossa casa. Por quê? Porque naquela época, irmãos, um filho abandonar o judaísmo era a pior desgraça que existia dentro da casa de um judeu. Tá bom? Então, agora a gente vai lá para Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Essa palavra respirar aí, ela vem da origem grega, que faz aqui alusão a um touro que está tremendamente enfurecido e que começa a bufar e começa a sair ar pelas suas ventas de raiva. Então, assim também era visto a maneira e o comportamento de Saulo, uma vez que ele estava extremamente irado com a seita
dos cristãos, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, como eu disse para os irmãos, o sumo sacerdote na época era Caifás, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou conduzisse preso a Jerusalém. Então, Damasco aqui faz parte de uma das cidades da Decápolis, né? Que são 10 cidades, e ficava dentro do território da Síria. É bem verdade, meus amados irmãos, que Damasco era uma das cidades onde mais tinha sinagogas na época. Então, quando houve a grande perseguição em Jerusalém, o que aconteceu? Muitos dos cristãos também foram para Damasco. E agora, esta cidade, a qual tinha aproximadamente 30, 40 sinagogas, estava correndo um grande perigo do judaísmo cair e ser extinguido nesta cidade. É por isso que Saulo vai pedir autonomia do Sinédrio para ir até a cidade de Damasco. A cidade de Damasco, se os irmãos quiserem anotar aí, de Jerusalém até Damasco dava 242 quilômetros. Isso era feito num período de uma semana. Dava de Jerusalém até Damasco. E a Bíblia nos diz lá no capítulo de número 9, e no versículo de número 3, dizendo assim, ó, e indo no caminho, indo aonde? Aonde, irmãos? No caminho. Se vocês analisarem posteriormente no livro de Atos, vocês vão ver várias vezes aqueles que estavam sendo ameaçados por causa do evangelho, dizer, esses aí são os do caminho, fazendo alusão ao que tinha acontecido aqui em Atos 9, uma vez que Jesus apareceu para Paulo, ou para Saulo, né? Versículo 3, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quem é que está falando aqui com Saulo? Quem é? Jesus. Vamos ler lá Atos 26. Se alguém puder ler Atos 26, o versículo é o de número 14. Lê bem alto aí para a gente, enquanto eu tomo água aqui. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então, essa voz que fala com Saulo, lá em Atos capítulo 9, não diz que foi dito em hebraico. Mas aqui, no capítulo 26, Paulo vai dizer que quando ele ouviu essa voz lhe falava na língua hebraica. Então, se você quiser anotar aí, por que Jesus não fala em grego com Paulo? Sendo que Paulo era um poliglota. Por que Jesus não fala em aramaico? Por que Jesus não fala em latim? Por que Jesus fala na língua hebraica? Sabe por quê, irmãos? Porque somente um Senhor, uma autoridade, o Cristo, quando este se manifestasse, ele não iria vir falar com o seu povo na língua aramaica, e muito menos hebraica, e muito menos em latim, mas iria falar na língua hebraica. Deixa eu repetir, não falou em aramaico, nem em latim e nem em grego, pois sim falou na língua hebraica. Por que Saulo ouviu Jesus falar na língua hebraica? Porque era a língua dos doutores, dos senhores. Qual era a língua que se falava no primeiro século em Jerusalém? Era a língua aramaica. O povão falava aramaico. Então,
Quem é que falava a língua hebraica? O sumo sacerdote, os fariseus, aqueles que interpretavam a lei. Se Jesus falasse com Saulo na língua aramaica, em hipótese alguma ele receberia Jesus como Senhor da sua vida. Mas Jesus fala em hebraico, porque era a língua em que o Senhor, no caso Gamaliel, falava com Saulo quando este era seu discípulo, em hebraico. Então, o Senhor, naquela época, não falava com os seus discípulos na língua aramaica, pois sim, era na língua hebraica. Então, por isso que Jesus falou em hebraico. E não foi difícil para Saulo, rapidamente, receber Jesus como Senhor, Senhor da sua vida. Então, vamos voltar lá para Atos capítulo 9. Essa é a primeira coisa que acontece. Jesus fala em hebraico, Saulo. Saulo. Veja que ele não fala Paulo, ele fala Saulo. O nome hebraico, né? O nome de um hebreu. Saulo, Saulo. E quando ele falou, a Bíblia nos diz que antes disso, houve, de uma maneira súbita, repentina, um resplendor, uma luz do céu. De novo, vamos voltar lá e vamos ler Atos 22, para a gente entender isso daqui. Atos 22. Atos 22, versículo 6. Então a gente vai ver em que horário que isso aconteceu, né? Que horário que é que apareceu este esplendor. Lá no capítulo 22, 6 diz assim, ó: ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao quê? Ao meio-dia. Lá no capítulo 26 agora, a mesma passagem. É bom os irmãos, quando forem ler com relação à conversão de Saulo, não ler só Atos 9, porque existem 3 passagens em Atos que falam sobre a conversão de Saulo. Então, se vocês quiserem anotar aí, é Atos 9, Atos 22, Atos 26. Existem informações de Saulo que está em Atos 9, mas que não está em Atos 22. Ou que está em Atos 22 e não está em Atos 26. Então é bom ler as 3 passagens. Lá no capítulo 26, versículo 14, o texto diz assim, ó, versículo 13, aliás: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do quê? Cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então, isso aqui se torna interessante. Por que que Jesus apareceu logo ao meio-dia, no horário em que o sol estava brilhando e o sol estava na sua maior força, no seu fulgor, né? Por que logo ao meio-dia? Literal, seria a hora terceira, lembra qual é a hora terceira, né? 9 horas da manhã. Então seria a sexta hora, né? Meio-dia. Meio-dia. E aqui a gente consegue compreender também, irmãos, que Paulo realmente ele estava com uma grande vontade, ou melhor, Saulo, né? Saulo ou Paulo, qualquer um dos dois. Uma grande vontade de matar ou levar preso, né, aqueles que estavam em Damasco. Por quê? Porque ao meio-dia, qualquer um que viajava, ele parava, antes do meio-dia ali, próximo das 10h30, 11 horas da manhã, o que eles faziam? Paravam numa hospedagem, dava alimento para os animais, se alimentavam, e só depois das 6 da tarde que eles continuavam a caminhar, a fazer a caminhada deles, uma vez que era muito calor. Então a gente já consegue perceber que Saulo queria chegar com antecedência para poder levar os irmãos presos. Voltando lá para Atos 9, quando a voz fala com ele, a Bíblia diz que Saulo cai, né? Ele cai e ele ouve uma voz dizendo, lá no versículo 5 de Atos 9, ele disse: quem é, Senhor? Olha a facilidade. Irmão, isso daqui é extraordinário. Como pode um fariseu receber algo a qual ele acabou de ver como o Senhor da sua vida? É somente Jesus falando na língua hebraica, como a língua de um doutor. Se Jesus falasse em aramaico, Paulo
Saulo não o aceitaria como doutor, né? Então, quem é Senhor? Ou Kyrios, né? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, persegue a igreja, persegue o dono da igreja. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é um aguilhão aqui? Acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é um aguilhão? Não? Naquela época, normalmente, se alguém puder, arruma uma água para mim ali, maninho, fazendo favor. Naquela época, para domar animais, existiam alguns bois que eram selvagens, né? Então, o que os domadores faziam para domar essa fera? Ele usava uma ponta, né? Uma vara grande de até uns 3, 4 metros, né? E na ponta dessa vara tinha uma ferramenta afiada, feita de bronze ou feita de prata. Era uma ferramenta bem afiada que ficava na ponta dessa vara. E o que ele fazia? O domador colocava o jugo na cabeça do animal, e o animal, uma vez que era furioso e não aceitava as coordenadas do seu domador, o que o domador fazia? Ele enfiava aquele aguilhão, aquela vara, numa das partes da barriga do animal, ou na coxa, enfiava e ia rasgando a carne do animal, e o animal ia lutando contra aquele aguilhão, e dessa maneira ele ia domando o animal. Ia sangrando, mas depois ele ficava mansinho. Está entendendo? Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Paulo, eu sei amansar fera, hein? Eu já enfiei o aguilhão em ti, e não adianta você correr. O aguilhão já está em você. Lembra lá no capítulo de número 9, versículo 1, que o termo respirar significa bufar como uma fera? Então, essa fera aqui, baixinha por nome de Paulo, já estava sendo domada pelo Senhor, uma vez que o Senhor estava dizendo assim: ó, você está lutando contra o aguilhão, contra a minha vara de domar, mas quanto mais você tenta sair dos meus planos, mais você vai se ferir. Deu ruim. Alguma pergunta, irmãos? O texto não cita, né? Mas o texto não cita. É provável que era um animal, né? Mas o texto especificamente não diz, né? Que ele caiu de um cavalo. Isso está lá no capítulo 9, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a Bíblia agora vai nos dar informação, meus amados irmãos, que Saulo agora já estava perto de Damasco, ele vai chegar em Damasco, e agora a Bíblia diz que ele está cego, um propósito divino do Senhor, né? Lá no versículo 9, no capítulo 9, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Versículo 10, agora o texto já vai nos falar sobre o encontro de Paulo com Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Então é a segunda vez que a Bíblia vai nos falar sobre o Ananias em Atos, né? Lembra qual foi o primeiro Ananias que a Bíblia nos falou? Nos fala? Lá em Atos capítulo 5, esposo de Safira. A única diferença é que aquele Ananias lá, porque a palavra Ananias significa cheio de graça, mas Pedro diz que ele estava cheio de Satanás, né? E esse daqui realmente faz jus ao nome, estava cheio de graça. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, era um judeu cristão, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Chamado o quê? Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Mas já está orando já. O negócio muda, né?
Esse Ananias aqui, ele era um dos moradores das muralhas, né? Segundo o Risby. Era normal naquela época as pessoas fazerem as suas casas embutidas nas muralhas. Ajudava até a fortificar, dar sustentabilidade nas muralhas, né? E Ananias era um dos moradores dessas muralhas. E agora o Senhor vai lhe dar uma ordem tão importante, que é impor as mãos sobre a cabeça daquele que haverá de ser o maior apóstolo de todo o planeta, né? O apóstolo Paulo. E a ordem do Senhor é essa: vai à rua chamada direita. O que é a rua chamada direita? Se vocês quiserem anotar aí, em cada cidade existia uma rua, a qual era chamado de rua chamada direita. O que era a rua chamada direita? Era a rua principal, de onde estavam os comerciantes. Então, era uma rua que atravessava toda a cidade e ali ficavam os comerciantes, do lado direito e do lado esquerdo. Entende? Eu não sei qual que é a rua principal aqui do Uberaba, mas lá no SIC tem uma rua bem conhecida, chamada de Rua dos Comércios. Né? Quem conhece ali a região do SIC sabe que existe uma rua que é bem conhecida. Então, é como se fosse também essa rua aqui na cidade de Damasco. Então, vai à rua chamada direita, não tem dificuldade, vai à casa de um homem por nome de Judas. E é interessante que o Eliel fez uma pergunta na última aula com relação à imposição das mãos. Né, Eliel? Não sei se foi tu que perguntou, se somente apóstolos podem impor as mãos, né? Isso, é. Mas veja que agora quem vai impor as mãos sobre a cabeça de Saulo é simplesmente um membro da igreja, por nome de Ananias. Lá no capítulo de número 9, irmãos, versículo de número 13, diz assim: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, se você puder anotar aí, Paulo vai se tornar um apóstolo dos gentios, dos reis e também dos filhos de Israel. Então, é dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Mas por que Deus não usou nenhum do colégio apostólico para fazer o que Paulo fez? Porque tem gente que diz assim, ó, não precisa ter conhecimento, não precisa aprender. Simplesmente é necessário só ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Realmente Deus escolhe pescador. Deus escolhe pessoas simples. Bem, na verdade, Deus escolheu os apóstolos. Mas se vocês analisarem, chegou uma hora que houve um limite. Chegou uma hora em que Pedro não foi além, porque ele não tinha conhecimento, não era um poliglota que nem Paulo. Então ele foi até certo limite. Por isso que houve a necessidade de ter um Paulo aqui. Veja que este Saulo aqui, ele vai pregar para reis, irmãos. Ele vai pregar para os gentios e vai pregar para os judeus. Para você ter ideia, Paulo falava grego, Paulo falava latim, Paulo falava aramaico, Paulo falava hebraico, Paulo falava a língua fenícia, lá em Atos 28, quando ele chega numa região por nome de Malta, que o povo ali, a Bíblia chama eles de bárbaros. Quem foi que falou em fenício ali com aquele povo? Foi Paulo. Então, a questão do conhecimento, é interessante que você, tendo conhecimento, tendo sabedoria, lhe levará em lugares que muitas pessoas, por às vezes não ter estudado, não vai chegar. Era o propósito de Deus de Paulo ter aprendido tudo isso, né? Então, estude mesmo, faça a faculdade, se forme, só não se estribe em cima do seu conhecimento, né? Então, o propósito, a proposta do Senhor, né, a ordenança do Senhor é essa. Você vai pregar diante dos reis, diante dos gentios e dos filhos de Israel. Bem, na verdade, né, irmãos, há uma grande diferença entre simples e simplista, né? Qual que é a pessoa simples? É uma pessoa que prega, ensina e todo mundo consegue entender. E o simplista? O simplista é aquele que nunca se prepara, é o relaxado, é o preguiçoso.
Então ele sobe no púlpito e diz assim: Deus, eu vou pregar o que o Senhor me der aqui agora. Mas não esquece que o Espírito Santo ele só faz você lembrar aquilo que você leu. Está entendendo? Não existe esse negócio. Porque tem denominações que é assim. Está entendendo? Que eles endemonizam a teologia e dizem assim, ó, que um pregador não pode preparar um sermão, não pode preparar um escrito, não pode escrever. Mas como pode uma pessoa desfazer a escrita, sendo que houve a necessidade de várias pessoas escrever? Imagine se Paulo, se os demais apóstolos não escrevessem, os evangelistas não escrevessem os evangelhos que estão aqui. Então, a questão da escrita é importante. Alguém aqui já ouviu falar sobre Zwinglio? Martinho Lutero? Sim ou não? Quem já ouviu falar sobre Martinho Lutero? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre Martinho Lutero. Por que poucos aqui sabem sobre Zwinglio? Porque ele não escreveu quase nada. E Martinho, diferente de Zwinglio, que teve a mesma importância que nem a de Zwinglio, escreveu muito. Então, há uma necessidade da gente entender que a sabedoria não é pecado, tá bom? Lá no versículo 17 diz assim, ó: E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Verso 19: E tendo comido, ficou confortável, ou confortado, né? E esteve Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, o que aconteceu aqui? O Saulo, que foi para perseguir a igreja, agora ele está andando com aqueles a quem ele tinha ido para matar, ou para perseguir, ou para aprisionar. Agora Saulo está no meio dos crentes, está no meio dos cristãos. Não demora muito tempo, no versículo 20, para a gente entender aqui agora essa trajetória de Paulo, porque muitos fazem uma bagunça quanto a isso, então eu vou explicar para os irmãos entender de uma maneira bem cronológica quanto a isso. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Verso 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Irmãos, logo a partir do versículo 22, entre o versículo 22 e o versículo 23, então o que aconteceu aqui? Saulo agora já é um salvo, já desceu as águas batismais, já está cheio do Espírito Santo, tudo isso pela imposição das mãos de um membro, por nome de Ananias. Isso é interessante, né, irmãos? Ananias, ele só aparece aqui, ele só aparece no cenário bíblico só para isso. Ele impõe as mãos na cabeça de Ananias na cabeça de Saulo. Saulo é cheio do Espírito Santo, e agora, posteriormente, Saulo vai levar a semente do Evangelho para o resto do mundo. E Ananias nunca saiu de Damasco. Quem é mais importante aqui, Ananias ou Paulo? Quem é mais importante? Porque às vezes a gente tem ideia de que aqueles que pregam no mundo todo têm mais relevância do que aquele que prega somente numa cidade. Tem pessoa que não vai sair de Curitiba, só vai pregar aqui. E tem outros que vão para outro lugar. Tem algum problema nisso? Não. Está entendendo? O que importa... o Sinédrio fazia parte, o Sinédrio estava dando...
Na verdade, o Sinédrio estava dando apoio para Saulo para fazer essas perseguições, né? Lembra de Atos 8, Atos 7, quando Estevão foi apedrejado? A Bíblia diz que as vestes de Estevão foi depositada aos pés de um jovem por nome de Saulo. Então, ali Saulo também fazia parte do clero religioso, dentre aqueles que estavam perseguindo a igreja, uma vez que o judaísmo... Porque esse daqui era um tapa na cara dos judeus. Porque a lei dizia lá no Antigo Testamento que maldito é aquele que for pendurado ou crucificado. Agora tem um povo em Jerusalém dizendo que o Messias deles é aquele que foi crucificado, que se fez maldito. Está entendendo? Então, para eles era difícil de entender isso, né? Irmãos, então lá no capítulo 22, capítulo 9, versículo 22, o que aconteceu? Saulo agora já é um cristão, e agora para onde Saulo vai? A primeira coisa que Saulo vai fazer, ele vai pregar o evangelho aqui, na cidade de Damasco, o ministério dele começa em Damasco, e para onde ele vai? Lucas não registra, mas Paulo vai registrar lá na carta aos Gálatas. Abra lá sua Bíblia, por gentileza. Gálatas, capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo de número 15. Olha o que Paulo vai dizer. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para onde? Para onde? Não é Damasco. Não. Foi para onde, irmãos? Para a Arábia. E voltei outra vez a... Então, qual foi o período que ele ficou? Está lá no versículo 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, lá no capítulo de número 9, versículo 22, se os irmãos quiserem anotar, colocar lá Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ou 16 ao 17, que vai se encaixar aqui nesse período. O que aconteceu aqui? Paulo ou Saulo aceitou a Jesus, e o que ele fez? Ele não foi para Jerusalém, aonde estavam os apóstolos. Para onde que ele foi? Ele foi para a Arábia. Ele foi para o deserto da Arábia. E quanto tempo Saulo ficou lá? 3 anos. 3 anos no deserto. Gálatas capítulo 4, vamos ler lá. Uma das ilustrações aqui de Paulo à igreja da Galácia, ele vai falar sobre algo parecido com a região onde ele estava lá. Gálatas 4, versículo 25, diz assim, ó. Ora, esta é Agar, é Sinai, o monte que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então Paulo, ou melhor, Saulo, ao invés dele ir para Jerusalém, para aprender com os apóstolos, o evangelho a qual eles presenciaram e viram Jesus pregar, ao invés de ele fazer isso, o que ele fez? Ele foi para o deserto da Arábia. Voltando para Gálatas capítulo 1, é por isso que lá ele vai dizer assim, ó, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 16. Versículo 15, mas aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem...
Esse carne e sangue aí está falando dos apóstolos, de pessoas. De pessoas. Então, o evangelho a qual Paulo posteriormente vai pregar, não foram os apóstolos que ensinou ele. Não foi ninguém que passou as informações para Saulo. Então, quem foi que ensinou Saulo? Foi o quê? Jesus. Quanto tempo os 12 apóstolos ficaram com Jesus? Foram quantos anos? Quantos? 3 anos. Então agora para Saulo também ser um apóstolo dos gentios, quanto tempo ele ficou com Jesus? 3 anos. Jesus se manifestando para ele. No deserto da Arábia. Revelando para ele o evangelho, a qual ele haveria de ser o pregador desse evangelho. Então, Paulo foi, ou melhor, Saulo, ele foi para a Arábia, ficou 3 anos lá. Aí depois, o que aconteceu? Ele volta para Damasco. Ele volta para Damasco. E agora, irmãos, vai acontecer aquilo que está lá no capítulo 9, versículo 25. Uma vez que os judeus queriam lhe matar. E a única maneira de Saulo sair da cidade de Damasco com vida era descendo por intermédio de um cestinho, pela janela da casa de Ananias, por uma grande muralha. Então ele foi descendo. Se torna interessante, né? O Saulo, que era cheio de querer, agora está descendo num cestinho, humildezinho. Alguma pergunta, irmãos? Já para nós concluirmos. Nenhuma pergunta sobre Saulo, sobre Paulo? Tem alguma dúvida? Alguém está entendendo? Hã? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Oi? O espinho na carne? Não sei. Ninguém sabe. Na verdade, ali não é espinho, né? Ali é uma estaca. O espinho ali é uma maneira bem... É o verdadeiro eufemismo, né? Quando você quer deixar algo brando. Porque dali é uma estaca. Naquela época, os reis, quando os seus servos desrespeitavam a lei romana, o que eles faziam? Ou eles amarravam o camarada num cadáver apodrecido, amarrava o camarada num cadáver apodrecido, né? Camarada vivo, e jogava no deserto. Conforme os vermes iam comendo aquele cadáver, também comia o camarada vivo. Então essa era uma das maneiras. Uma vez que Paulo vai tratar esse cadáver como o pecado. Quem me livrará desse corpo da morte? Entende? E qual era outro método também que os romanos usavam? Era um empalamento. O que eles faziam? Cortavam pedaços de madeira no formato de um espinho afinado, era uma estaca, e começava a enfiar na carne do camarada, estaca por estaca. E o soltava também no meio do deserto para ver o quanto tempo ele durava. Então aqui, quando Paulo disse que há um espinho na minha carne, bem, na verdade não é espinho, porque no grego ele é escolopso, que significa estaca. E qual foi o propósito aqui do espinho? Vamos ler lá 2 Coríntios, se encaixa muito com o tempo aqui, a qual... Oi? Alguns creem que Paulo era viúvo, né? Eu acho que não, acho que ele era solteiro. Ele falou, é bom que não case. Hã? Opção dele. Mas ele solicita também essa opção para os outros, né? Ele diz, olha, é bom que vocês também não casem, né? Mas por que Paulo diz que não é para casar? Será que casamento é uma coisa tão ruim? Hã? Os casados aí ficam até quietinhos, né? Sabe por que, irmãos, que Paulo disse isso
para a igreja de Corinto é bom que não case? Por causa da perseguição. As igrejas, na época, elas eram perseguidas. É mais fácil você fugir sozinho do que trazer 15 filhos atrás de você e sua esposa. Daí Paulo falou, é melhor que você não casar, fica solteiro. Então aqui é uma questão da época, né? Hoje em dia você pode casar, se quiser ter um monte de filho também, pode ter. Não tem nenhum problema, não. Né, Ney? Essa questão cultural é muito interessante. A gente vai estudar as cartas aos Coríntios, aos Éfesos, né? Por exemplo, lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, a região de Éfeso, Paulo fala que as mulheres lá não podem usar tranças. Hoje, se você vê uma mulher com tranças no cabelo, você vai se escandalizar? Não. Mas por que escandalizava em Éfeso as mulheres usar trança? Porque sabe quem que usava tranças na cidade de Éfeso? As prostitutas. Por que lá na igreja de Corinto Paulo manda as mulheres colocarem o véu e nas demais não? Porque muitas das sacerdotisas de Afrodite, essas mulheres eram prostitutas cultuais, prestavam culto a Artemisa, a Afrodite. E como eram vistas essas mulheres? Como que elas diferenciavam das demais? É que essas prostitutas, ou essas prostitutas cultuais, elas eram carecas, raspavam as cabeças. Aí Paulo chegou na cidade, começou a pregar o evangelho, um monte de mulher que outrora era prostituta cultual começou a aceitar Jesus. Aí, para não ter distinção, Paulo falou, a mulherada, todas elas aí tem que usar véu. Cultural, mas se tornou doutrinário na igreja de Corinto. Né? Hoje em dia não há mais essa necessidade. Mas vamos voltar aqui que... Lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, aos Coríntios, aliás, capítulo de número 12. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Paulo aqui está usando a terceira pessoa. Se não me falha a memória, é a terceira pessoa. Acho que é assim. Conheço um homem em Cristo, que no caso é ele, que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até onde? Ao paraíso. Ele foi ao terceiro céu. Aí no verso 4, ele ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Porque Paulo está dizendo, ele viu tanta coisa que não adianta querer falar para pessoas que são naturais. Né? As pessoas vão falar, você é louco. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas, porque se quiser me gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, está aqui o propósito do espinho na carne. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o quê? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, esse espinho da carne aqui, é interessante que o propósito dele não é saber o que era esse espinho, mas é o porquê Deus colocou o espinho. Deus colocou o espinho para que ele não se orgulhasse. Ele viu tanta coisa, ouviu tantas coisas no céu, que se fosse qualquer outra pessoa, ou até mesmo o próprio Paulo, ele iria se orgulhar. Para isto, Jesus colocou um espinho na carne dele. Falou, vou deixar um espinho para você ficar bem pianinho e não se achar. Tá bom? Então, o espinho na carne pode ser qualquer coisa, pode ser uma doença. Deus sempre coloca um espinho na carne em nós, para a gente não se exorbebecer, porque isso faz parte do ser humano, né? Então, voltando lá, irmãos, já para a gente terminar a aula. Atos 9. O que aconteceu? Paulo, então, ele saiu de Damasco, ele foi para a Arábia, ficou 3 anos na Arábia. Aí depois ele volta e ele vai para onde? Para Damasco. De Damasco agora ele vai para Jerusalém. Capítulo 9, versículo de número 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém,
procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé aqui é o pivô do ministério de Paulo, né? Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, então Saulo já está em Jerusalém, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Mas quando chega lá no versículo 29, o que vai acontecer? Pelo fato de Saulo estar pregando aos gregos, eles queriam lhe matar. Verso 30, agora Saulo vai voltar para a sua cidade natal. Sabendo-o, porém, os irmãos os acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo. Então, o que aconteceu aqui? Saulo, ele sai de Damasco, vai para Jerusalém, fica 15 dias em Jerusalém, ali com os discípulos, com os apóstolos, uma vez que Barnabé lhe apresentou para os apóstolos. Depois desse período, ele começa a pregar para os gregos querem lhe matar. Alguns irmãos pegam o Saulo, levam ele até o porto da cidade de Cesareia, paga a passagem para ele e fala, vai embora para a tua casa, vai para Tarso, fica lá em Tarso, fica lá. Vamos lá de novo para Gálatas agora, já para nós concluirmos, irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo 20, já para nós concluirmos. Capítulo 1, versículo 20 diz assim, ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para onde? Para as partes da Síria e da Cilícia. Então, quando Paulo chega em Tarso, eu já vi gente pregando nos Gideões, pregadorzão famoso, dizendo que quando Paulo foi para Tarso, ele abandonou o ministério, ele voltou a fazer tenda e deixou de pregar. Falta de entender a palavra do Senhor. Esse período em que Paulo foi para Tarso, ele evangelizou aonde? Lá no versículo 21. Versículo 21, é até bom você anotar, fazer uma conexão lá com Atos capítulo 9, no verso que a gente leu em que Paulo foi para Tarso, e o versículo 21 do capítulo 1. Olha o que diz no versículo 21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Então Paulo ele vai ficar 7 anos pregando na Síria, Cilícia, em toda aquela região ali. Na região da Cilícia, ele prega o evangelho. E depois de 7 anos, o que vai acontecer, pregador? Voltando de novo para Atos 9. A gente conclui, agora eu termino. Atos 9 não, Atos 11. Atos 11, capítulo 11, versículo de número 25. Vamos ler a partir do versículo 22 para a gente entender aqui. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, deixa eu explicar para os irmãos aqui. Aqueles que saíram lá da cidade de Jerusalém, da perseguição, eles já estavam na Antioquia, lá na Síria, pregando o evangelho. E a igreja está pegando fogo, tem muita gente. É uma igreja multirracial, uma igreja interessante porque tem doutor, tem mestre, mas enfim. Mas o colégio apostólico manda Barnabé para essa igreja de Antioquia. E o que Barnabé vai fazer? Vai levar consigo Saulo, lá no versículo de número 25, para a gente ler. E para mim concluir. 11, 25. O que ele foi fazer? Então já se passaram aí, irmãos, lá de Atos 9, quando Saulo saiu de Jerusalém e foi para Tarso, já se passaram 7 anos. 7 anos. 7 anos, mais 3 anos em que Paulo ficou na Arábia, já se passaram 10 anos. Então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele já tinha 14 anos de ministério. Ou 14 anos
de cristãos. Isso aqui é interessante, porque tem gente que... Porque Deus falava comigo, falava, Lidiel, eu tenho pressa de te levantar, mas a pressa de Deus não é a nossa pressa. Né? Primeiro tem que se preparar. 14 anos no anonimato, 3 anos no deserto, para aprender com Jesus Cristo. Só Jesus ensinando ele, mais ninguém. Entende? Oi? Que professor maravilhoso, né? 3 anos aprendendo com Jesus, aí Saulo sai do deserto, aí depois ele vai para Tarso, fica lá sumido, pregando lá nos confins da terra. As pessoas só ouviam falar de Saulo, Saulo está pregando. Aí mais 7 anos, 10 anos, aí depois ele vai para Antioquia, mais uns 4 anos. A primeira viagem missionária dele foi com 14 anos, depois de 14 anos. A Bíblia não fala. Mas a gente consegue entender que quando a Bíblia fala lá em Atos 6 que ele era um jovem, a palavra jovem ali vem do termo neanias. Porque existem 2 palavras no grego que é usado para jovem. Primeiro, paida, que é usado para um jovem de 8 até 14 anos de idade, que é a idade ali do eutico. Aquele eutico lá de Atos 20, ele não tem mais do que 14 anos de idade. Né? E neanias, que é usado para um jovem já com a idade de aproximadamente entre 30 a 35 anos de idade. E é usado para Saulo em Atos 6 lá. Então ele já tinha 30 anos de idade. Entende? Então aqui ele já está com... Quando ele começa a primeira viagem missionária dele, já tem uns 44 a 45 anos de idade. Né? Então, para a gente concluir, lá no capítulo de número 11, irmãos, Barnabé busca Saulo e agora ele vai para a igreja de Antioquia, onde vai ser a base missionária do apóstolo Paulo. Tá bom? Alguma pergunta? Hoje nós já terminamos já. É bom nós salientarmos aqui quantas vezes Paulo sofreu naufrágio. Alguém lembra? 3. Mas quantos naufrágios a Bíblia registra? Com o que, querido? Deixa eu lê-la. Uhum. 1 Coríntios? No capítulo 1 Coríntios. Abre aí, por gentileza, todos. 1 Coríntios 9, 1 até o 3. Não sou eu o apóstolo. É até bom o irmão citar esse texto. Por que Paulo aqui tem que ficar defendendo o seu apostolado? Por causa disso. Foi o que eu acabei de explicar aqui. Pelo fato de Paulo não ter andado com os 12 apóstolos. Entende? Então eles falavam, mas Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, ele nem andou com os apóstolos. Entende? Daí ele diz, não sou apóstolo? Né? A verdade é que é uma pergunta retórica. Né? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo? Nosso Senhor, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para vós outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. E qual que é a sua pergunta, querido? O Barnabé foi o único que acreditou, né, de Jerusalém, no ministério de Paulo. Né? Ele apresentou o apóstolo Paulo para os demais apóstolos. Né? E aqui no capítulo 9, Paulo está tratando com relação à sua autoridade apostólica e também com relação à igreja de Corinto, que não queria abençoar a vida dele. Né? Porque o que estava acontecendo aqui no capítulo 9? Pedro e a sua esposa foram para Jerusalém para pregar lá. Né? Pedro e sua esposa. Aparece aqui já no versículo de número 5 a seguir ali. E eles receberam Pedro e a sua esposa, abençoaram Pedro e a sua esposa. Mas quanto a Paulo tinha que fazer tenda o dia inteiro e à noite ter que pregar.
Porque tem gente que fala, mas Paulo tinha que fazer tenda. Mas irmão, Paulo não fez tenda em tudo quanto é lugar, não. Entende? Ele fez tenda aqui em Corinto porque o povo não queria abençoar, e tinha dinheiro para abençoar. Né? Então estava fazendo Paulo sofrer mesmo. E desmerecendo o ministério de Paulo, dizendo que isso é apóstolo coisa nenhuma. Você nem andou com Jesus, você nem viu Jesus. É por isso que Paulo aqui está defendendo o seu apostolado, dizendo que eles são a marca do apostolado do apóstolo Paulo, uma vez que Paulo ganhou os coríntios para Jesus. Né? Amém, querido? Deu para conseguir responder? É. Então nós vamos orar. Mais alguma pergunta? Tem bastante jovens aqui. Tem alguns jovens que estão com dúvida aí? Pode perguntar. Nenhuma dúvida? Acho que isso foge do meu... Eu não sei, sério mesmo, não sei. É bem provável, né? Que tudo tem o seu tempo, né? Porque João foi o último dos apóstolos que ficou vivo e teve a sua morte natural. Ali já próximo, quando ele estava na ilha de Patmos, ali já estava próximo ao fim do primeiro século, né? Então todos os apóstolos já estavam mortos, né? E é bem provável que realmente houve esse propósito dele continuar vivo para que no tempo certo, no momento certo, ele pudesse ver, né, aquilo que, quem sabe, Paulo viu, mas às vezes não escreveu, como você disse. Né? É porque Paulo resume isso lá em 1 Coríntios 2, né? Aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que ainda... enfim, é aquilo que Deus vai revelar àqueles que amam o Senhor, né? Então é bem provável. De uma coisa nós sabemos, Paulo viu muita coisa, ouviu muita coisa, e ele não quis escrever, não porque ele não quis, mas porque não era da vontade do Senhor. Né? Amém? Mais alguma pergunta? Com relação a Paulo? Nenhuma? Oi? Sobre as viagens de Paulo? Sobre a pessoa de Paulo? Não, estamos começando agora. Tá, agora que a gente está começando, Paulo. É que Atos capítulo 13, ali já começa a primeira viagem dele. Atos 13 e Atos 14 é a primeira viagem. Daí Atos 16 já a segunda viagem. Atos 16 e 17, segunda viagem. 18 e 19 é a terceira. Aí depois ele vai para Jerusalém e termina a história dele em Roma. Daí, né?